todo desenho animado tem suas próprias teorias. Algumas acabam sendo verdadeiras e outras acabam sendo falsas. No vídeo de hoje, vamos analisar algumas teorias populares de Peppa Pig e tentar respondê-las. Vamos começar com uma bem fácil. E talvez alguns dos espectadores já saibam a resposta para essa teoria. Como sabemos, todas as casas e edifícios da cidade da Peppa ficam no topo das colinas. O motivo é garantir segurança contra enchentes. Como a cidade da Peppa é propensa a enchentes extremas, como aconteceu no episódio A Maior Poça de Lama do Mundo. E se não fosse pelo fato de as casas serem tão altas, não seria mais chamada de cidade da Peppa. Seria chamada de Lago da Peppa. Como sabemos, no episódio. Basicamente, toda a cidade foi afetada pela enchente. Algo misterioso nesse episódio foi o que ocorreu com a casa da Rebeca Coelho. Como sabemos, a Rebeca Coelho mora em uma toca, então a casa da Rebeca deveria ter sido destruída. Só sobreviveriam se tivessem uma casa à prova d'água, o que duvido. Talvez a senhorita Coelho saiba alguma mágica e tenha salvado a casa deles da enchente, já que em Peppa Pig os personagens não envelhecem. Isso nos leva à próxima teoria, a idade do personagem. Muitos talvez não saibam, mas Peppa Pig foi lançada em 2004, completando 20 anos. Mas até agora não vimos nenhum personagem envelhecer. Ao contrário do desenho animado Bluey, não vemos a idade dos personagens em Peppa Pig. E você pode dizer que 20 anos é tempo humano. Pode ser que envelheçam conforme o tempo do desenho animado. Mesmo considerando o tempo do desenho animado, eles ainda não envelheceram. Vamos supor que um episódio seja um dia. Embora às vezes um episódio dure 2 ou mais dias. Talvez 2 episódios ocorram no mesmo dia. E já foram lançados quase 350 episódios de Peppa Pig até agora. Então, levando isso em consideração, os personagens deveriam ter um ano a mais, mas não, ainda têm a mesma idade. Mas o estranho de tudo isso é, já vimos aniversários de vários personagens, como o George. Mesmo comemorando o aniversário, ele segue com a mesma idade. Onde estão os avós da Peppa Pig? Peppa Pig só tem um par de avós, que são os pais da Mamãe Pig. O desenho nunca mostra os pais do Papai Pig como personagens. Há várias teorias sobre o destino dos pais do Papai Pig e o motivo de não aparecerem. A primeira: os pais do Papai Pig já faleceram. O problema dessa teoria é que nem vimos uma foto deles. Normalmente, quando um ente querido falece, temos uma fotografia dele em casa. Mas esse não é o caso dos pais do Papai Pig. A segunda teoria: o Papai Pig não tem um bom relacionamento com seus pais, e ele os odeia. E a terceira: Mamãe Pig não se dá bem com os pais do Papai Pig, o que a maioria das pessoas acredita ser provavelmente porque os pais da Mamãe Pig são ricos. Talvez os pais do Papai Pig não fossem ricos. Eles não aprovavam o relacionamento. A última teoria é a mais perturbadora. Mamãe Pig e Papai Pig na verdade são irmãos, com apenas um par de pais. Animais diferentes podem ter filhos. Muitas pessoas perguntaram isso após a cena em que Peppa fala que vai se casar com Pedro ou Danny quando crescer. Isso gerou muitas dúvidas. Duvido que isso aconteça um dia. Já que em nenhum outro episódio apareceu um casal de espécies diferentes. Como um cachorro com um gato, acho que a Peppa falou isso sem pensar direito. Mas não descarto que por algum motivo a Peppa pode se casar com o Danny. Embora fosse geneticamente impossível terem filhos. O que pode acontecer é que o Pedro Pônei e a Penny Pônei possam se casar e ter filhos, porque isso é geneticamente possível, pois são da mesma espécie. Já percebeu por que alguns animais no desenho ainda são só animais e outros têm características humanas? Sabemos que Peppa Pig é uma porquinha falante com características humanas. O mesmo se aplica à família e amigos dela. Eles têm interações parecidas com as humanas, e problemas parecidos com os dos humanos. Mas por que há outros animais no programa? São apenas animais. Por exemplo, os patos não falam. Eles nadam no lago e grasnam como patos comuns. Polly, o papagaio da vovó e do vovô Pig, também é um papagaio. Em Peppa Pig, há vários animais de estimação que não falam. São só animais de estimação. Por quê? Alguns fãs acham que eles não desenvolveram o intelecto. Por isso eles não falam ou agem como os outros personagens. Uma das teorias mais populares em Peppa Pig é sobre o Sr. Raposa. Se você não sabe do que estou falando, então, de acordo com alguns fãs, o Sr. Raposa é um dos personagens mais suspeitos em Peppa Pig. Fãs já teorizaram que ele pode ser um ladrão. E sinceramente, isso faz sentido, pois em Peppa Pig há muitos estereótipos com os animais. Por exemplo, porcos gostam de lama.
E no desenho, a família da Peppa adora brincar na lama. E para as raposas, elas são notórias por roubar, e talvez isso também aconteça no desenho. Em um episódio, Vovô Pig coloca suas galinhas para dormir. Ele diz que alguns animais comem à noite, e ao se virar, o Sr. Raposa aparece do nada. Isso é realmente suspeito. Como todos sabemos, as raposas são notórias por atacar as fazendas durante a noite. Então, o Sr. Raposa rondando o galinheiro à noite pode estar sugerindo alguma coisa. Da mesma forma, no episódio A Delegacia de Polícia, vemos cartazes fora da delegacia de polícia. No cartaz podemos ver 2 símbolos de raposa, um de cada lado. Isso pode indicar que o Sr. Raposa é procurado pela polícia, porque na loja dele todos os itens têm seu adesivo, que lembra bastante o do cartaz. Tudo isso é interessante, mesmo sendo engraçado. Isso pode provar que ele é um ladrão profissional. E o mais engraçado de tudo isso é que vemos que o pequeno Fred tem uma inclinação natural para ser policial. Quando Peppa e Suzy conversam sobre o futuro, vemos o que parece ser a imaginação de uma das meninas mostrando elas anos depois. Elas passam pelo Fred adulto, e ele já é um policial. Talvez o Fred prenda o Sr. Raposa no futuro, quem sabe, mas uma coisa é certa, tem algo estranho acontecendo com o Sr. Raposa. Os fãs também perguntam frequentemente pelos nomes dos pais. Acredito que só saberemos quando eles disserem diretamente. Vovô Coelho é o único de quem sabemos o nome, ao contrário da maioria dos adultos em Peppa. Ele é um dos poucos cujo nome é revelado durante a série. No episódio O Tesouro do Mar, após Peppa e sua família acharem uma garrafa na praia, dentro há uma mensagem de Rádio Coelho e um número de telefone. Quando Peppa liga para o número, Vovô Coelho atende, então descobrimos que Rádio Coelho era na verdade o Vovô Coelho no passado. Ou seja, o nome dele é Red. Poucos lembram desse segredo da Peppa, mas ainda não sabemos os nomes dos demais vovôs e vovós. Papais e mamães do desenho. Esse detalhe nos levou a entender que os adultos realmente têm seus próprios nomes, só que quando se tornam pais, avós, é assim que passam a ser chamados. Mas acho que isso é um problema, pois lá os nomes não se repetem. Ou seja, quando há 2 pais por aí, eles não ficariam confusos? Por exemplo, se o papai e o tio da Peppa estiverem juntos, ela chamaria o pai de Papai Pig. Chloe faria o mesmo com o pai. Isso não criaria muita confusão? Esse próximo é meio estranho. Como sabemos, o Sr. Touro vai muito à escola. Mas o estranho é que ele não tem filhos. Então, o mistério aqui é porque o Sr. Touro vai à escola se ele não tem filhos. Em alguns episódios, notamos que o Sr. Touro está presente quando os pais buscam as crianças. Mas os filhos de quem ele vai buscar, já que ele não tem filhos? Bem, há uma explicação fácil para esse mistério. Pode ser um erro de animação, ou os animadores precisavam preencher a cena com um personagem. E eles decidiram inserir o Sr. Touro sem pensar nas consequências. Então, essas eram algumas teorias populares sobre Peppa Pig. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo.